Olá, aqui nós estamos fazendo um vídeo que eu já havia prometido para todos, de a gente mostrar como é que nós procedemos, como é que nós fazemos o exame nos pacientes quando do primeiro atendimento, tá? E por quê? As pessoas fazem o atendimento e esquece de boa parte do que a gente fala. Então, para tentar corrigir essa questão, nós estamos gravando aquilo que nós fazemos depois da consulta, né? Da consulta, que é a conversa com os pacientes, com o paciente, a gente procede o exame físico do paciente, tá? Então, assim, o exame reumatológico é o exame que começa pelas mãos, tá? E para ver se tem expansão articular, para ver se tem dores à palpação, né? Expansão, alargamento das articulações, como aqui, tá? Para ver se tem, ao tocar, se tem algum desconforto, alguma dor, enfim, ver a coloração, ver a pressão, pode apertar bem forte, para ver se a pessoa tem perda de músculo, tá? Chamado sarcopenia, que é fisiológico, mas pode ocorrer em qualquer idade, principalmente depois dos 60, tá? E isso pode ser impulsionado pelas patologias, uma maior ou menor perda, principalmente as autoimunes, principalmente a artrite reumatoide, por exemplo, tá? E nós precisamos, então a gente a gente extrai todos os dados a partir do exame do paciente. Então a gente não cria nada que não seja elementos ou dados que a gente extraia do próprio paciente, tá? E a partir daí a gente vai construindo um entendimento para o paciente, para ele saber por que ele fica doente, tá? E quais são as causas pelo fato dele estar doente, tá? Bom, a gente sempre está solicitando que os pacientes venham sem esmalte, para a gente poder examinar as unhas, que tem uma importância enorme para nós, principalmente para saber se a pessoa tem psoríase ou não. Isso para nós é isso. E isso aparece anos antes de aparecer as alterações cutâneas, né? Ou articulares, ou ligamentares, tá? Que a gente chama de entesopatia, tá? Vamos explicar tudo isso. E também nós vamos... então, a partir disso aí, a pessoa começa a entender por que ela está doente, porque ela fica doente e o que ela precisa fazer para sair daquela situação de doença, tá? Então, pode levantar os braços para cima, isso. Agora pode baixá-los, né? Nós vamos pedir, nós solicitamos sempre, tá, para o paciente que contrai o abdômen, só um momentinho. Então, assim, pode ficar relaxado, né? Fica assim, no estado normal. Não tiver, a gente brinca que como se tivesse empacotado no final do dia, tá? O ombro direito está um pouco caído, né? E um pouquinho para frente, tá? E tem um dorso um pouco curvo. Mas os pacientes podem ter isso aqui muito mais curvo do que deveria ter. O pescoço pode estar muito mais
uma barriguinha para frente do que deveria ter. E o queixo pode estar muito caído, que deveria estar um pouco mais elevado. Agora vamos fazer um testezinho. Tu contrai bem o abdômen, contrai o abdômen, o máximo possível que tu conseguir. Contrai bem, mais, isso. Eu noto que há uma elevaçãozinha aqui do lado direito e o ombro vem um pouquinho para trás e desmancha um pouco esse dorso curvo, melhora um pouco o pescoço e ela está contraída, mas normalmente a pessoa tende a elevar o queixo. Pode soltar. Isso. Agora ela volta para o estado normal. Então aí, com isso nós mostramos para a pessoa, a gente está comprovando que ela tem um elemento importante, que é o abdômen. Então é o abdômen, o elemento principal, a fraqueza do abdômen, que faz com que a pessoa tenha que vá para essa postura, essa postura que não é adequada para ela, tá? Uma postura, vamos dizer, errada, tá? Quando ela contrai o abdômen, ela arruma essa postura, ela corrige essa postura, essa biomecânica, tá? Então isso é extremamente importante para a pessoa entender que a causa, a natureza, aonde começou, foi o abdômen. É o abdômen dela que é fraco. Em geral, o abdômen das pessoas é fraco. A grande maioria das pessoas, o abdômen é fraco, né? Principalmente as pessoas que são mais obesas, as mulheres que passam pela menopausa e depois, que tiveram filhos, enfim. E o homem também, pelo crescimento abdominal, ele acaba enfraquecendo o abdômen. E o abdômen, os exercícios do abdômen, eles costumam ser muito desagradáveis. Dentro de um ambiente de academia, as pessoas têm dificuldade e prefere não fazer aquele exercício. Ou até rechaça o personal trainer dizendo que aquilo é desagradável, que passe outra coisa, outro exercício que não seja aquilo. Mas é justamente aquele exercício desagradável que a pessoa precisa fazer, tá? Então, em geral, na academia, a pessoa precisa se colocar, quando está fazendo os exercícios, contrair bem o abdômen, tá? Colocar seu ombro para trás e para cima, e o seu queixo para cima, tá? Vamos dar o exemplo de um exercício que é chamado de fortalecimento do tríceps, que é esse músculozinho aqui, tá? Atrás do braço. Quando ele vai fazer isso, ele tem que colocar o cotovelo bem próximo do tronco, tá? E colocar o ombro para cima, para trás. O abdômen tem que estar contraído e o joelho um pouco dobrado, né? E aí ele vai fazer esse exercício aqui, esse aqui. Quanto mais próximo do tronco, e se ele estiver nessa posição que eu descrevi, ele vai ter menos lesão aqui no ombro, no cotovelo, no punho, nos dedos da mão, tá? Porque ele vai fazer toda a força aqui, e não aqui, e nem aqui, nem nas mãos, tá? Então, e qualquer atividade, não é só em academia, vamos dizer assim, no dia a dia, se a pessoa está com o abdômen fraco, o ombro tá caído para frente e para baixo, ela não vai conseguir colocar toda a força aqui, ela vai colocar a força aqui, no punho e nas mãos, aonde ela não deveria fazer força, colocar força. É nesses locais que ela vai desenvolver os problemas. Epicondilite, síndrome do túnel do carpo, tá?
artrose da base do dedão e artrose dessas articulações aqui, que tem um componente genético importante. Ou uma outra patologia, tipo assim, se ela tiver vamos dizer, uma propensão ou estiver desenvolvendo artrite reumatoide, ela vai impulsionar, ela vai acelerar mais ainda essa doença, o processo destrutivo e patológico, porque ela está fazendo toda a força aqui e não aqui, quando ela deveria estar colocando toda a sua força aqui e não aqui, tá? E para tudo isso que eu estou colocando, existe base científica, existe publicações de boa qualidade que corrobora tudo isso que eu estou falando, né, agora neste momento, tá? Bom, então quando ela vai fazer forças, se ela tiver com o ombro caído para frente e para baixo, ela vai fazer muita força aqui no cotovelo, no punho, nos dedos da mão. Se ela tem alguma alteração, tipo artrose, que é alargamento da articulação, essa artrose vai piorar muito mais, porque vai fazer uma pressão dentro da articulação maior do que deveria fazer. Ou se ela tem já uma lesão aqui do nervo mediano, que é o síndrome do túnel carpo, ou ela tem artrose aqui, ou ela tem artrite reumatoide. Então ela vai acelerar tudo que ela tem, se ela já tem. Quer dizer, vai ser um terreno fértil para acelerar as patologias, se o ombro dela está caído para baixo e para frente, tá? Para baixo e para frente. Então ela não vai estar fazendo força aqui. Ela vai aplicar toda a força aqui aonde ela não deveria aplicar. Ou seja, esse braço de alavanca, que uma alavanca tem que ter um ponto de apoio para levantar uma pedra, para fazer algum trabalho, ela não vai ter ponto de apoio nenhum. Ela vai estar com isso aqui solto no ar. E aí sim, vai ter as lesões. Tá bem? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Mais uma coisa que eu preciso esclarecer para vocês, né? Quando a gente tem um abdômen fraco, nós não temos amarração da parte superior, né? Essa parte que é o tronco com as pernas, com os membros inferiores. Então nós vamos estar com essas duas partes, tronco e membros inferiores, vamos dizer, sem firmeza. Elas não têm uma amarração, elas estão soltas, tá? Porque quem faz essa amarração é justamente o abdômen. Ele é a cinta que prende e não deixa a gente cair para frente, tá? Através dos músculos do abdômen, principalmente do transverso, também do oblíquo e dos retos abdominais. Então, é a situação do velhinho, tá? Vamos mostrar o velhinho. Quem é um pouco mais velho assistia um programa, talvez assistia, chamada Praça é Nossa. Tinha uma velhinha lá que ela caminhava assim, ó, quase caindo para frente, tá? Porque quando tem um abdômen fraco, a pessoa caminha na ponta dos pés, tá? Ela caminha na ponta dos pés. Por que isso ocorre? Porque nós temos uma linha de gravidade, linha de força, chamada sagital, que vem aqui do meio da cabeça. Normalmente, ela deveria passar no meio da orelha, no meio do ombro, tá? No meio, na frente, rentezinha da coluna, e no meio do quadril e no meio dos joelhos. E deveria cair aqui, no calcanhar. Mas quando o abdômen é fraco, essa linha, ela passa na frente da orelha, na frente do abdômen e bem na frente da coluna. E na frente do quadril, na frente dos joelhos e cai lá nos dedos do pé, lá na frente, tá? Então, isso faz com que a coluna, que deveria
fazer o seu papel de estabilização dos componentes ósseos, né? Corpos vertebrais, ligamentos, articulações, discos, ela deixa de fazer esse trabalho de estabilização, preservação, tá? E cuidado com a coluna, ela começa a fazer um trabalho que não é dela, para segurar o tronco, para segurar a pessoa, para ela não cair para frente. E aí começa a epidemia dos problemas de coluna, que é muito grande. Tem muita gente com problema de coluna. Justamente porque a coluna está fazendo uma coisa que não é dela, né? Segurar o tronco para não cair para frente, a pessoa não cair para frente. Quando esse papel é do abdômen, não é da coluna, tá? Bom, então assim, o que a gente recomenda para as pessoas que não têm um abdômen forte? Que caminhe nos calcanhares, que coloque o ombro para trás e para cima, eleve o seu queixo, mesmo que seja isso consciente. Procura sempre fazer isso. É claro que no dia a dia a pessoa acaba esquecendo isso e acaba indo para o automático, ou seja, caindo para frente, tá? Mas sempre que possível, assumir essa postura até que adquira um abdômen mais forte. Aonde nós vamos adquirir esse abdômen mais forte? Num ambiente que faça musculação. E o ambiente que faz musculação no nosso meio é chamado academia. Então, ali que nós temos que fazer a musculação e o trabalho do abdômen, tá? Para a gente poder ter uma qualidade de vida, né, de mobilidade melhor do que a gente tem, tá? Então, por isso que o velhinho, ele acaba caindo para frente. E se esse eixo cai muito lá na frente, ele acaba caindo de frente, de fato. E aonde ocorre a maioria dos casos de fratura do colo de fêmur, quando ele tem osteoporose no colo de fêmur, ele acaba fraturando o colo de fêmur, tá? E acaba tendo que ir para o hospital fazer cirurgia e colocar a prótese. E a gente sabe que isso, por estatística, essas pessoas que se submetem a esse procedimento, a metade delas, ou um pouco menos, dependendo das condições sociais, se tem plano de saúde ou não, e da agilidade com que o ortopedista coloca essa prótese e faz ela deambular já no primeiro dia, reduz a estatística. Mas, em geral, a mortalidade costuma ser muito alta. E se vocês forem lembrar, né, sempre vai ter casos, né, de pessoas que se conhecem, o familiar que operou e estava indo tudo bem e a pessoa acabou falecendo. Ou complicando, ou fazendo uma complicação muito grave. Tá? Então, a amarração do abdômen vai impedir que eu caia para trás, para frente, para os lados ou para os oblíquos, para os cantos, tá? Então, esse é o papel do abdômen, que é fundamental, junto com o glúteo médio, que a gente já vai verificar. Então, os dois formam o que a gente chama de core. E esse core estabiliza a cintura da nossa, tá? Pode tirar o sapato e a meia. E também o velhinho, ele para não cair, o que ele faz? Ele usa uma bengala, tá? Para ele não cair. Nem para frente, nem para os lados. Para melhorar